né, essa crise sanitária, e um pouco sobre a nossa atuação enquanto professores, né? Então é bom a gente ter a participação dos alunos do CEDEG, da FAETEC, são estudantes aí de licenciaturas, de pedagogia, porque nós vamos falar também um pouquinho sobre o trabalho docente, né, sobre como é que fica a nossa posição enquanto professor durante e após a pandemia, tá bom? Então são reflexões que eu vou trazer um pouco para você, gente, reflexões também sobre a nossa vida enquanto trabalhadores da educação, tá bom? Então, para começar, né, eu acho que uma coisa importante que a gente tem que ter nesse momento é a defesa do pensamento crítico, tá bom? Então, na atual crise da Covid-19, uma vítima que está sendo fatal é o pensamento crítico. Tá? Parece que nós estamos vivendo aqui um eclipse do pensamento crítico, né? Então está vindo aqui, né, a obscuridade e está tampando o pensamento crítico. O pensamento crítico que seria o sol para iluminar num momento tão difícil, tão tenebroso. Muitas vezes ele está o quê? Ele está se eclipsando, sendo tampado, né? Definitivamente, tá bom? E aí o que acontece? A gente fica espremido, né? Entre uma mídia, que a gente sabe que é uma mídia que tem lado, e o lado dessa mídia não é o povo, né? E os negacionistas. Então, de um lado está a mídia, né? A mídia que, inclusive, tem feito um trabalho interessante, que é justamente de aplicar, de nos passar o número de vítimas fatais, né, da Covid-19. Isso é muito importante. Infelizmente, 1.200 pessoas, 1.300 pessoas estão morrendo diariamente por conta dessa praga, né? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, gente, é para a gente não naturalizar a morte, né? Eu estava pensando nisso um dia desse, né? Felizmente, nenhuma pessoa próxima a mim faleceu por essa praga, mas são 1.200, 1.300 pessoas todos os dias. E muitas vezes a gente naturaliza, né? Eu mesmo, né, eu consulto aí os portais de notícia por volta das 8, 9 horas da noite para saber quantas pessoas morreram, né? E é lamentável, né? Que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode naturalizar isso, pessoal, né? São 1.300 pessoas, mães, pais, filhos, irmãos, amigos, colegas, né, que estão falecendo. Agora a mídia está prestando esse papel de mostrar as pessoas que estão morrendo. Mas a gente deveria também cobrar da mídia, né, para que ela apresentasse o placar, por exemplo, das mulheres que são violentadas, dos pretos e pobres que são assassinados nas favelas, do número de pessoas que morrem de fome todos os dias no mundo, né? A FAO, ela apresentava esses dados, agora parou, de uns tempos para cá parou. Mas a última vez que a FAO anunciou o número de pessoas que morriam de fome no mundo, essa cifra estava em 25 mil pessoas. Tá? Então é aquela coisa que a gente tem que questionar. Então nós temos que ser críticos em relação a isso. Então a gente fica espremido por esse lado, e do outro lado tem quem? Tem os negacionistas, né? As pessoas que falam que a pandemia, que a Covid é uma gripezinha, né? As mesmas pessoas que falam que a Terra é plana, né? Que vacina não cura nada. Então a gente fica ali, espremido, né? E aí, cara, as pessoas, né, as mulheres e os homens que poderiam exercitar o pensamento crítico, eles ficam acanhados, temerosos, e vão se render ao senso comum, né? Se rende ao senso comum. Então, essa conversa nossa hoje, cara, é uma defesa do pensamento crítico. Nós temos que apresentar críticos. Poxa, diante disso, o que fazer? Né? Então, nós temos que pontuar. Então, essa defesa é importantíssima, tá? Bom, uma coisa que essa Covid mostrou é o seguinte, que o sistema de saúde, ele está totalmente falido, né? Sistema de saúde esse que vem sendo o quê? Constantemente privatizado, através das organizações sociais de saúde. Leia-se empresas de apadrinhados políticos, né? Empresas de gente que elege políticos e que gerenciam os hospitais públicos, né? Leia-se, na verdade, o quê? Né? Por trás dessa privatização, quem está por trás disso aí, né? O OSS, o que é? A terceirização de um serviço público. E isso foi mostrado o quê? Ao redor do planeta. Então, a nível global, os sistemas de saúde eles estão sucateados. Não só no Brasil. No Brasil é pior. Mas você veja, por exemplo, o que aconteceu em Nova York, né? Que é ali, né, a maior cidade, né, da maior potência imperialista do mundo, né? E isso mostrou o quê? Que esse sistema de saúde é incapaz de lidar com doenças. Não só a Covid, que é uma praga,
mas outras doenças também, né? Nós temos gente morrendo de tuberculose, de sarampo, de doenças que há muito tinham sido banidas, né, da nossa convivência. Então, pessoal, é uma coisa interessante a gente observar isso, né? Eu acho o seguinte, se a gente tivesse um sistema de saúde que funcionasse, se a gente tivesse pessoas educadas para cuidarem de si, da sua saúde e dos seus, a gente poderia estar enfrentando melhor isso, né? O desespero todo com o lockdown, o que é? É porque se todo mundo ficar doente, nós não temos estrutura para poder atender as pessoas que precisam. Então, isso aqui é um outro ponto que eu gostaria de destacar, né? E uma coisa também que todo mundo anda falando, né, hoje em dia, né, em relação aí a essa pandemia, é de que está todo mundo no mesmo barco. E que é uma batalha de todos contra o vírus. E tem que tomar cuidado com isso também, porque isso é uma armadilha, né? É todo mundo, mas nós temos aí, como diria o Engenheiros do Havaí, uns mais iguais que os outros, né? Então, por exemplo, aqui, né, nós não estamos aqui no mesmo barco, remando no mesmo sentido, não. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Então, por exemplo, olha só, um dado aqui da Folha de São Paulo, de ontem. A pandemia aniquilou 7,8 milhões de postos de trabalho no Brasil. Risco de fome aumenta 269% na América Latina com a pandemia. Isso é um lado. Isso é uma parte dos todos. E olha essa notícia aqui, pessoal. Os 10 maiores bilionários do mundo ganharam, em uma semana, 51 bilhões de dólares com a crise econômica. Esses caras estão ganhando essa quantidade de dinheiro com a crise em uma semana. Aí você tem aí, ó, o cara da Amazon, que é o Bezos, você tem o cara lá do SpaceX, que é o tal do Musk, você tem aí o Bill Gates, você tem aí o menino lá da rede social, que é o tal de Zuckerberg. Opa! E aí? Estamos no mesmo barco? Certo? Estamos no mesmo barco? Então, essa é uma outra coisa. Não vamos cair nessa armadilha, né? É aquela coisa das meninas, do chique bom, chaca bom. Os de cima sobem e os de baixo descem. Então, não vamos nos esquecer disso. Isso é ter pensamento crítico, tá bom? E aí eu queria apresentar isso aqui, né, para a gente começar a nossa conversa, tá bom? Eu acho que é importante a gente defender isso nesse momento. Então, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho docente, tá? Sobre eu, sobre você. Eu sempre costumo dizer que quando eu dou aula para licenciatura em Química, eu estou falando com quem? Com colegas, né? Eu comecei a dar aula, pessoal, no meu primeiro ano de licenciatura lá em Viçosa, já dava aula. E acredito que muitos de vocês, que hoje cursam licenciatura, também dão aula, nem que seja uma aula particular. Então, eu considero vocês como colegas, como companheiros, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui uma manifestação em que se diz que educação não é mercadoria. E aí a pergunta que eu faço, será que não é? Né? Então, uma primeira pergunta para a gente poder ver. Bom, pessoal, a gente vive numa sociedade em que tudo se torna mercadoria. A terra se torna mercadoria, os instrumentos de trabalho se tornam mercadoria, a própria força de trabalho do homem é mercadoria, e que vale muito, e também a educação. É um ponto, pessoal, não adianta, tá? Não adianta, né? Não adianta a visão romanceada. Ah, a educação é um sacerdócio, ser professor. Não, pessoal, não é sacerdócio, pessoal. Nós somos trabalhadores, né? A gente tem que pagar as nossas contas, o aluguel, o telefone, o supermercado, nós temos que comprar roupa, nós temos que ter um dinheirinho também para se divertir. Então, pronto, pessoal, né? Então, a educação também é uma mercadoria, tá certo? E nós, professores, somos o quê? Trabalhadores. Trabalhadores. É muito importante aí, você que está estudando para ser professor, tenha a convicção de que você é um trabalhador. Não importa se você tem doutorado e trabalha na rede federal e tem um carro zero. Né? Muitos dos professores que têm carro zero hoje estão aí com financiamento a perder de vista para poder ter um carro zero. Né? A opção. E é justo ter um carro zero. Mais segurança, mais economia. Entendeu o que eu estou te falando? E aí, muitas vezes, pessoal, os professores acham que são classe média. Classe média. Olha, pessoal, na sociedade só tem duas classes. Os de cima e os de baixo. E nós estamos aqui. Né? É óbvio que tem uma diferença entre o salário de um professor de uma rede federal, infelizmente, para aquele professor que dá aula na rede municipal ou no ensino infantil. Isso aí é uma aberração do sistema. Né? Na verdade, isso não era para acontecer. Essa diferença absurda que existe. Né? É porque o sistema começa a criar os técnicos, né, mais especializados para valorizá-los mais e enquanto explora, né, até o osso
né, a mão de obra menos qualificada, entre aspas. Mas olha só, isso é importantíssimo, tá, gente? Muitas vezes o professor acha que ele não é trabalhador. Eu lembro uma vez que eu conversando com um colega, eu falei, pô, cara, essa vida de operário é fogo. Ele, pô, a quem falou que você é operário, que eu sou operário? Eu falei, pô, meu amigo, eu sou operário, cara. Eu sou operário. Entendeu? Então nós temos que nos enxergar enquanto trabalhadores. Somos trabalhadores que produzem uma mercadoria muito, muito especial. Essa mercadoria, o que que é? É a única que tem a propriedade de criar valor, que é a força de trabalho. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? O que que nós fazemos enquanto professores? Nós damos para os nossos alunos duas coisas que os patrões querem: disciplina e qualificação. Então, na verdade, nós professores somos trabalhadores que produzimos trabalhadores. Essa convicção é importantíssima que a gente tem, tá? E é importantíssimo que a gente tenha essa visão de que o nosso papel é produzir trabalhador. Certo? E aí aqui tem uma coisa aqui, só para a gente poder relaxar um pouquinho, né, que a Pet Pimentinha perguntando para o Charlie Brown, afinal, o que faz um professor? Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Acredito que vocês conheçam isso daí. E, de fato, fazemos a diferença. Nós produzimos para o sistema a mercadoria mais valiosa, que é o quê? Que são outros trabalhadores. Tá bom? Então, uma reflexão sobre o nosso trabalho. Muito bem. Entrando aqui, né, nas definições, e aí nós vamos agora falar um pouquinho sobre ciência, tecnologia, né? Eu vou falar um pouquinho sobre um movimento muito interessante, que é o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, né? Então a ideia é essa. Até falava com Juliana que a intenção é a gente criar um pouco essa discussão dentro do curso de licenciatura em Química, e é legal a gente ter outros colegas de outras instituições também, que a gente pode aí estar trabalhando para aumentar, né? E quem sabe produzir conhecimento em relação a isso, desenvolver projetos. A ciência, numa definição aí mais geral, seria a aquisição de conhecimento baseado no método científico, né? Para quem assiste as minhas primeiras aulas lá da disciplina Física 1, Física Geral 1, sabe, né? A gente fala um pouquinho de Galileu, que foi aquele cara extraordinário que sistematizou, né, a ciência em termos de quê? Da observação, experimentação, hipótese e a elaboração de uma teoria e de uma tese, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de pesquisa. Uma definição geral de ciência, né? Mas a gente tem esse conceito de ciência bem claro no nosso dia a dia. Então está aqui, né, esse conhecimento sistematizado por meio de um método científico é a ciência. E a tecnologia seria o quê? A tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas, né? Tecnologia é uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas da pesquisa, tá? Então, seriam os instrumentos capazes de resolver problemas, né? A tecnologia, né, que a gente vai ver um pouquinho que nem sempre resolve o problema que precisa. E aí, eu falei da fome, né, que o último dado que a FAO publicava era de que morria por dia no mundo 25 mil pessoas de fome, certo? A gente vê hoje em dia o quê? Que nós temos tecnologia suficiente para produzir comida para todo mundo no mundo. Mas, infelizmente, esse é o último dado. 25 mil pessoas morrendo de fome por dia no mundo. Tá bom? Certo? Muito bem. E aí, olha só, envolvendo esse conceito de ciência e tecnologia, nós temos alguns mitos. Tá? Mitos que, na minha opinião, devem ser derrubados. Tá bom? Então, o primeiro mito seria o quê? De que existe uma superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, ou seja, das decisões tomadas por técnicos. Tá? Isso é interessante, né, na nossa vida, né? Quando a gente ouve um economista falar que não sei o quê, nós temos que fazer a reforma da Previdência, temos que fazer isso e aquilo, tem gente que abaixa a cabeça, né? Certo? Mas quem é que pode falar sobre Previdência que não os trabalhadores, que não os aposentados? Entenderam o que eu estou falando? Então, muitas vezes, essa coisa da superioridade do técnico, né, é aquela coisa, naquela discussão que teve há pouco tempo, né, em mais um golpe contra os trabalhadores, que foi a reforma da Previdência apresentada, você ouviu os técnicos lá, porque a gente tem que... Aí você ouve um cara desse, tem gente que baixa a cabeça, mas, pô, espera lá, né? Por que esse cara é superior a quem vive o dia a dia, né? A quem está ali na labuta diária, matando um leão por dia? Então, essa ideia da superioridade do modelo das decisões dos técnicos
ela passa o quê? Uma falsa crença de que essas decisões, que as decisões sociais devem ser tomadas por especialistas, né? Então, só especialista que pode, por exemplo, falar sobre o Sistema Único de Saúde, e os usuários nada. Sou especialista que pode falar sobre transporte coletivo, e o usuário nada. Sou especialista que pode falar de educação, e o usuário nada. Entendeu? Então, isso passa essa ideia. E aí acredita-se também que esses tecnocratas, eles são pessoas neutras, livres de interesses e convicções pessoais, né? Aí eu lembro um pouco daquele grande dramaturgo chamado Dias Gomes, né? Quanta falta faz o Dias Gomes, né? Um grande autor de novelas e de peças de teatro. Dias Gomes, ele falava uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: ele dizia que não existe posição neutra em relação à vida, tá? Aí eu quero dizer o seguinte: não existe posição neutra. Você tem que dizer, meu velho, de que lado que você samba. Se você tá neutro, cara, você tá do lado mais forte. Aí eu não quero dizer que se você se abster, não quer dizer que isso seja neutralidade. Abstenção não é neutralidade. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, isso aqui é interessante. Pessoal, não existe, gente, neutralidade em relação à vida, né? E aí muita gente acha que o técnico tá falando ali porque ele vai ver lá a conta bancária dele. De repente ele tá o quê? Ele tá fazendo um discurso daquele banqueiro que quer que os trabalhadores paguem pensão, né, a previdência privada para eles. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, isso aqui é uma coisa que nós temos que derrubar, enquanto pessoas que têm o pensamento crítico. E outra coisa, né, que os tecnocratas podem tomar decisões imparciais e mais eficazes que outros indivíduos da sociedade. Então, esse seria o primeiro mito em relação à ciência e à tecnologia. O segundo mito, a perspectiva salvacionista da ciência e a tecnologia. Aquela que diz o seguinte: pô, pode ficar tranquilo, pessoal, a ciência e a tecnologia vão dar conta disso aí, né? Então agora, por exemplo, né, eu particularmente agora, eu acredito muito que a ciência vai nos dar uma vacina para a Covid-19, né? Esperava muito que essa vacina fosse desenvolvida por uma fundação chamada Fundação Oswaldo Cruz, ou alguma coisa do tipo, que é uma fundação extraordinária, uma fundação pública, séria, preocupada com a saúde do povo. Provavelmente, como eu já tenho acompanhado nos noticiários, quem vai elaborar essa vacina vai ser um grande laboratório de farmacêuticos, Pfizer, Roche, sei lá, Bayer, o que seja. Mas aqui, né? Então, nesse momento, eu acredito que a ciência vai dar a resposta, que é uma vacina. Mas, né, a gente não pode pensar que a salvação e a resolução de todos os problemas vem da ciência. Isso passa o quê? Essa ideia salvacionista da ciência e tecnologia. Passa a ideia de que todos os problemas sociais podem ser resolvidos pelo desenvolvimento científico e tecnológico, o que não é verdade, né? Para sanar os problemas da sociedade, basta investir em mais ciência e mais tecnologia. Opa, investir em ciência e tecnologia é fundamental. O Brasil é um dos países que menos investem em ciência e tecnologia. Mas a ciência e tecnologia não vai resolver os problemas da sociedade, né? Isso nós temos que ter bem claro, né? Então, eu, por exemplo, enquanto cientista, Juliana, Murilo, nós sabemos disso. Nós estamos aqui o quê? Para colaborar, para contribuir, né? Mas a gente sabe que os problemas da sociedade, o buraco está muito mais embaixo, né? E não é a solução ciência e tecnologia que vai resolver. E uma outra coisa, né, dentro desse mito da ciência e tecnologia, é de que pode dar às pessoas, né, a falsa sensação de que não precisam se preocupar com os problemas sociais, já que eles serão resolvidos pela ciência e tecnologia, né? Então é muito preocupante isso daí, tá? O terceiro mito da ciência e tecnologia é do chamado determinismo tecnológico. O que vem ser isso? É a hipótese de que as tecnologias têm uma lógica completamente autônoma da demanda social, podendo ser explicada sem referência à sociedade. Ou seja, vamos lá. O Santos Dumont inventou o avião. Isso aí é porque o Santos Dumont recebeu uma iluminação vinda de não sei onde e inventou o avião. Não, espera aí, gente. A invenção do avião foi uma demanda da sociedade, né? E o Santos Dumont sofreu pra caramba por causa disso, né? Santos Dumont, infelizmente, foi uma pessoa que cometeu suicídio, né? Justamente um dos motivos foi o quê? Foi justamente o uso da sua invenção para quê? Para a guerra. Aí, né, esse negócio de determinismo tecnológico é perigoso, porque pode falar que o Isaac Newton elaborou as 3 leis da mecânica. Por quê? Porque ele era um gênio, porque a maçã caiu na cabeça dele. Espera lá, pessoal. O Newton viveu no século
Ali, ó, nasceu em 1642, morreu em 1727. Ou seja, ele viveu o século XVII, um século de expansionismo marítimo, em que havia uma grande demanda de quê? De aperfeiçoar os barcos. Também uma guerra, um momento marcado por muitas guerras. Né? O Newton também viveu uma Covid da sua época, que foi a peste negra, vocês sabem, né? Então é interessante, né? Porque o que se conta é que o Newton teve que ir para casa, para a roça, onde ele vivia, lá no condado dele, e que lá, em 1666, foi um ano em que o Newton teve justamente as suas grandes ideias, né? Então, quem sabe também, durante a Covid, nós não vamos ter aí um Isaac Newton que vai vir, né, oxalá, com uma proposta que vai melhorar a nossa vida como um todo, né, fruto desse isolamento social. O Newton ficou isolado, inventou as 3 leis da mecânica terrestre e a mecânica celeste. Quem sabe a gente não tem isso. Mas o que eu quero dizer, gente? Não é a ciência e tecnologia, ela atende a uma demanda social. Tá certo? E aí outras coisas, né? Mais. Uma outra coisa, né? Dentro desse mito do determinismo tecnológico, é de que a tecnologia tem, embora a tecnologia tenha efeitos sociais, é negado que ela seja social na sua origem, né? Ou seja, a tecnologia ela está afastada, né? É aquela coisa, né? Poxa, né? Eu, enquanto pesquisador, todos, enquanto pesquisadores, nós somos seres sociais, né? E a nossa pesquisa está motivada com isso. E o último ponto sobre esse mito do determinismo tecnológico seria o seguinte, de que o destino da sociedade dependeria de um fator externo, que seria a ciência e tecnologia, que influenciaria a sociedade sem sofrer a influência da sociedade. Tá? Então, esses são os 3 mitos da ciência e da tecnologia, né? De que os tecnocratas são superiores, de que a ciência vai salvar o mundo e de que há determinismo tecnológico. E aí, pessoal, diante disso, o que aconteceu? Lá no início do século XX, o pessoal ficou com a pulga atrás da orelha. Falou, poxa vida, né? Eu estou vendo aí esse avanço científico e tecnológico, né? Agora, está melhorando a vida do povo? O bem-estar da sociedade está melhorando? Os caras começaram a questionar e começaram a ter o quê? Um olhar crítico sobre a ciência e tecnologia. Você tinha lá carro, avião, máquinas desenvolvidas, né? É até interessante que no início do século XX, né, uma cena que me vem, quando eu vejo essas imagens de máquinas fabris da indústria em preto e branco, eu lembro de Tempos Modernos, do genial Charles Chaplin, né? Mas e aí? Né? E é interessante a gente lembrar de Chaplin, né, para essa conversa que a gente vai ter sobre inovação tecnológica, até que ponto que a inovação tecnológica é boa, né, para o trabalhador e tal, né? Mas aí o povo começou a questionar, poxa, está tendo um grande desenvolvimento tecnológico, mas e o bem-estar do povo? Onde é que fica? E aí um grupo de estudiosos das universidades da Europa e também da América do Norte, né, no final dos anos 60, início dos anos 70 do século XX, começou a realizar estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade, chamado CTS, tá bom? E aí, esses pesquisadores, né, motivados aí pela preocupação com o meio ambiente e o desenvolvimento, né, de bombas químicas e nucleares, né, isso aí foi pós Segunda Guerra Mundial, né, eles começaram então a fazer essa discussão, ciência, tecnologia, sociedade, tá bom? Então aí o motivo, né, começou no início do século XX, em 60, 70, começaram a sistematizar isso. Esse chamado movimento ciência, tecnologia e sociedade surgiu para quê? Para combater o cientificismo, tá bom? Então é interessante um outro ponto também, né? Aí uma questão mais sutil. Hoje nós estamos vivendo uma época de obscurantismo galopante, em que pessoas falam que a Terra é plana, pessoas falam que a vacina não tem efeito nenhum sobre a saúde, né? Os negacionistas. E aí a gente tem que tomar cuidado para a gente não embarcar na onda do cientificismo. Ou seja, defender a ciência com unhas e dentes, né? E se esquecer daqueles mitos que existem em relação a elas. Tá bom? Então, em linhas gerais, o cientificismo, ele diz o quê? Ele valoriza a ciência por si mesmo, né? A valorização da ciência por si mesma, tá bom? Ele acredita cegamente nos resultados positivos da ciência, ou seja, a ciência só tem resultado positivo, tá? E ele coloca a ciência como uma atividade neutra, desinteressada e autônoma, né? Então, o cientificismo está totalmente relacionado com o quê? Com aqueles mitos que a gente apresentou anteriormente, tá? Vocês estão entendendo o que é? É sutil isso aí.
Ao mesmo tempo que nós temos que combater o obscurantismo, nós não podemos dizer que a ciência está com a verdade absoluta, né? A verdade, ela está onde, pessoal? Ela está na prática transformadora de milhões e milhões que constituem o povo. Né? Isso é o que eu acredito. Eu acredito que a verdade está com o povo, pessoal. Tá? Essa é a minha convicção. Né? A gente acreditar que a ciência tem a verdade absoluta é um erro. E a gente tem que tomar cuidado também para não cair. Diante do obscurantismo, né? Você lembra que eu falei no princípio, a gente está assim, emparedado, né? E negacionista de um lado, mídia do outro, cientificismo do outro. Então nós temos que ter aí, sair, respirar e colocar as ideias no lugar. Né? Então a gente também não pode embarcar nessa onda do cientificismo. Tá certo? Tranquilo? Então, o que é interessante, né? Que mostra aqui o cientista como aquele cara que não vê, não ouve e não fala. Na verdade, nós vimos que não é por aí. Então, olha só, essa visão, infelizmente, né, cientificista, é uma coisa que, muitas vezes, nós, professores das áreas de ciência da natureza, reproduzimos, tá? A gente incentiva um pouco isso, tá? E aí, cara, né, a gente vai lembrando, né, eu mesmo, enquanto professor, muitas vezes a gente quer eleger a ciência acima de tudo. Espera lá, pessoal. Não, no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. Né? A gente tem que analisar friamente. Então, é interessante a gente tomar cuidado para a gente não reproduzir essa visão cientificista, tá certo? E aí que entra um pouco, né, dessa ideia, né, de que a ciência e a tecnologia está permeada totalmente pela sociedade, tá bom? Então, o que acontece? Esse movimento, né, ciência, tecnologia e sociedade, o que ele quer? Ele quer dar uma dimensão social para a ciência e tecnologia, compartilhando o quê? Primeiro, rechaçar a imagem da ciência como atividade pura, ou seja, combatendo o cientificismo, criticar a concepção de tecnologia como ciência aplicada e neutra, e aí nós vamos ver que não é por aí, e criticar a tecnocracia, né, como eu falei, que é a organização político-social fundada na supremacia dos técnicos, né, o que é lamentável, né, gente? A gente tem que tomar cuidado. Isso no nosso dia a dia, tem muita gente que é tecnocrata, cara. Não, porque eu sei, é assim, aquela pessoa que fica engessada em planilhas, em fluxogramas, em formulários, né? É aquela pessoa que muitas vezes está fazendo um papel aí de tecnocracia. Opa, espera aí, cara, né? Como é que fica, né? Tá certo? Muito bem. Então, esse é o papel aí do movimento, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade. O movimento CTS também apresenta uma crítica à visão linear da ciência, né? Qual que é a visão linear da ciência? Se eu tenho mais tecnologia, eu vou ter mais riqueza. Certo? É o que a gente entende. E aí, de que vai ter mais bem-estar social. E aí, na hora que a gente falou dos barcos lá no início da apresentação, a gente sabe que não é bem por aí, né? Os ricaços do mundo ganharam em uma semana 51 bilhões de dólares. E o povo? E o trabalhador? Né? Então, o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, ele está aí o quê? Para romper com essa visão linear. Não é por aí. Não é a tecnologia gerando riqueza e bem-estar social. Né? Não dentro desse sistema que a gente vive. Tá bom? E aí, o que acontece? O movimento mostra a necessidade da sociedade participar das tomadas de decisões em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico. Então, nós temos que ter a participação da sociedade. E essa perspectiva de tomada de decisão, ela tem que ser incorporada ao processo educacional. Ou seja, nós, professores, temos que colaborar para que o indivíduo, o cidadão, ele participe das decisões relacionadas com o desenvolvimento científico e tecnológico. E aí os estudantes devem ser preparados para atuarem como cidadãos nesse controle social da ciência. Né? Então, isso aqui é uma coisa aqui importantíssima. Né? O papel do professor diante, né, dessa questão, né, da sociedade, da ciência e da tecnologia. Então, eu estava falando com o Juliano, isso é uma coisa que a gente tem que estar na ordem do dia, da nossa discussão, da formação de novos licenciados. Né? Porque, cara, eu sou físico hoje por causa de um professor de química, né? Uma pessoa que eu faço questão de falar aqui, né? É o Marcos Latini, que era o professor de química na escola onde eu estudava, lá em Muriaé, uma pessoa genial, um cara que... Eu não virei químico, virei físico, né? Mas, assim, foi o cara que me, falou, cara, que sedimento, que consolidou a minha visão de falar, eu quero ser cientista, eu quero trabalhar com isso. Né? Eu tive outros professores,
Eu falei até na aula ao vivo que eu fiz, a professora Josélia, da Escola Estadual Desembargador Canedo, eu não sei, né? Isso aí vai para o YouTube. Gostaria muito que ela ouvisse. Eu queria um dia abraçar a professora Josélia, porque ela levava a gente para o laboratório, cara, para fazer altas experiências, eletrólise da água, fermentação, mostrando como é que era a digestão. Então, esses professores foram fundamentais para que eu me tornasse um cientista, né? Então, foi uma vocação também. Eles despertaram a minha vocação, né? Mas isso aqui é fundamental, o nosso trabalho. E eu creio que é isso que move a gente, por exemplo, né, a mim como pesquisador, acredito que os colegas também aqui que fazem pesquisa, quando a gente orienta um aluno de iniciação científica, né, a gente quer que ele seja, antes de mais nada, uma pessoa, né, feliz e útil na sociedade, e quiçá um cientista, né? Então esse processo é muito interessante e importante. E o movimento, então, da ciência, tecnologia e sociedade tem como objetivo promover uma alfabetização científica e tecnológica. Isso aqui é uma palavra muito importante, né? Infelizmente, pessoal, hoje em dia, o que a gente assiste, o que é? São grandes sistemas de ensino que vendem apostilas, pacotes fechados para as escolas implementarem. Isso acontece muito na rede privada de educação. Então, vem lá aquela coisa engessada, aplica-se. E aí você não tem o professor de ciências da natureza, por exemplo, ele não tem brecha para quê? Para poder promover a alfabetização científica e tecnológica. E aí tem um filme muito bonito, que quem não viu, veja, acredito que tem até no YouTube, é um filme chamado A Língua das Mariposas, né? É um filme espanhol, né, que retratado aí na década de 30 do século XX, na Espanha, que mostra o trabalho de um professor, de um maestro, né, com uma turma de pequenas crianças, né? E aí você vê ali, cara, muito dessa pedagogia que a gente tanto sonha e que a gente luta para poder implementar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí ali tem uma parte muito legal, o próprio nome do filme, chamado A Língua das Mariposas, né? La Lengua de las Mariposas, ele é inspirado a uma aula prática em que o professor, né, ele leva os alunos para o campo para poder estudar as borboletas e tudo mais, né? É uma coisa genial e vale a pena ver. Todo mundo que está aqui, que gosta, né, que quer ser professor, assista esse filme, que é um filme lindo, maravilhoso. Então, o que acontece? Essa alfabetização científica ela tem que acontecer, né? E, nesse sentido, essa alfabetização científica ela vai ajudar o aluno aqui a construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar as decisões responsáveis, que a gente falou anteriormente, sobre as questões da ciência e tecnologia na nossa sociedade e atuar na solução de tais questões. Estão entendendo? Tá? Então, isso aqui é uma coisa também importantíssima, é o papel, né, do professor dentro desse movimento ciência, tecnologia e sociedade. Tá certo? Muito bem. Esse processo de alfabetização científica ampliada, os conteúdos são trabalhados como se tivessem, né, não são trabalhados como se tivesse um fim em si mesmo, ou seja, não é só regurgitar conteúdo, mas esses conteúdos eles são apresentados com o propósito de quê? De fornecer subsídios para que o aluno compreenda e se posicione frente a temas sociais relevantes. Ou seja, é criar um cidadão crítico em relação ao mundo. Vocês estão entendendo? Isso aqui é uma coisa importantíssima, né? Aí eu falo aqui, né, cara, hoje tem muita coisa. Eu cheguei a falar no dia que o professor Bruno Jardim apresentou a sua palestra aqui sobre aquele jogo dele, né, podcast, aquela coisa toda. Eu falei o quê? Que nós, professores, não seríamos os mesmos depois desse processo todo, né? Depois desse processo, né, dessa crise sanitária e tudo mais. Eu acredito muito que as metodologias ativas de ensino são uma ferramenta interessantíssima para a gente poder avançar nesse sentido, né? Acabar com aquela velha história, né, do ensino tradicional, entendeu como é que é? Então, eu acho que isso é interessante, algumas coisas, né, são muito interessantes, essa coisa da autonomia do estudante, entendeu como é que é? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Não é só passar conteúdo, cara, é fazer com que aquele conteúdo apresentado, ele tenha uma conexão com a vida do estudante, né? E aí, com a postura crítica que ele deve ter em relação ao mundo. Isso é uma coisa muito importante. Tá bom? Então, olha só, eu apresentei aqui em linhas gerais o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, tá certo? Tá aí, né? Eu acho que já tem um tempinho aí
de palestra já, e agora eu quero discutir um pouquinho sobre inovações tecnológicas, tá? E aí eu digo já que quem quiser sair, pode, porque eu vou entrar aqui em umas polêmicas aqui, entendeu? E pronto, e vou falar mesmo, Juliana falou, está sendo gravado, não tem importância, né? Eu acho que a gente tem que ter o pensamento crítico e, não, e vou tecer aqui alguns comentários. Então, primeira coisa, então, nós falamos de ciência e tecnologia, que a tecnologia ela não é isenta, ela não é neutra. E as inovações tecnológicas? Qual que é a relação dela com a força de trabalho? Então, tem um caso aqui muito interessante, né? Século XIX, 1830 e tudo mais, tá certo? Em que você tinha uma máquina de estampar tecidos que, operada por um trabalhador, estampava em 1 hora a mesma quantidade de tecido que exigia antes 200 homens para fazer a mesma quantidade em 1 hora. Ou seja, chegou na fábrica de tecido, né? E aí a Inglaterra foi o grande centro de desenvolvimento industrial, né? Revolução industrial. Uma máquina que, operada por um trabalhador, produzia a mesma quantidade de tecido estampado que 200 trabalhadores. Certo? Então, ó, para uma máquina, substituiu 200 trabalhadores. A pergunta que se faz, poxa vida, que genial, cara, a tecnologia veio. Agora aquele trabalhador que lá no século XIX trabalhava 12 horas por semana, perdão, 12 horas por dia, vai trabalhar 8. Aí essas 4 horas, ela vai servir para ele ler, para ele cuidar do seu jardim, né? Para ele poder se dedicar a atividades culturais. Será que foi isso que aconteceu? Né? Quem que beneficiou? A quem que beneficiou essa inovação tecnológica? Né? O que aconteceu? E qual que é o discurso, pessoal, que a gente vê? O discurso é o seguinte, pois é, esses 200 aí, ó, um que era mais qualificado conseguiu operar a máquina, o outro, infelizmente, vai ficar desempregado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? É o que o sistema diz. O trabalhador que não é qualificado, ele fica desempregado. Né? Aí vem a busca da qualificação. E quem qualifica o cara é a gente. Só que amanhã, essa qualificação que ele recebeu hoje, por causa de inovações tecnológicas, ela é o quê? Ela já está defasada. Por favor, né? Como diria The Animals, né? Oh Lord, please don't let me misunderstood. Não me compreendam mal. Eu não sou contra máquinas, eu não sou ludista. Né? O movimento ludista era aquele movimento que destruía máquinas, né? Nessa mesma época aí, no início do século XIX. Eu só estou querendo fazer uma reflexão. Tá? Então, olha só o que acontece. Algumas inovações tecnológicas contribuem para quê? Para reduzir o valor da força de trabalho. E, consequentemente, o benefício vai para onde? Vai para o bolso do patrão. Tá? E a pergunta, estaríamos nós, professores, imunes a isso? Pergunta que eu faço. E agora, pessoal, eu vou aqui abrir uma discussão, tá? E aí, nós temos aqui alunos do CEDERJ, né? Certo? Eu queria falar uma coisa para você, aluno do CEDERJ. Uma instituição como o Campus Itaperuna, do Instituto Federal, não era para ter só uma licenciatura, não. Era para ter, no mínimo, 3 ou 4 licenciaturas, tá? O CEDERJ, eu acho que é uma coisa extraordinária, entendeu? Que traz oportunidade para que a juventude trabalhadora da nossa cidade tenha acesso ao ensino superior. Mas, na verdade, aqui em Itaperuna, a gente era para ter instituições de ensino públicas, superiores, universidades públicas, tá? Era para ter 35 cursos, no mínimo, de graduação numa cidade com 100 mil habitantes como é Itaperuna. Mas a gente sabe, no meio do caminho, tem interesse econômico no meio do caminho. E aí eu não preciso dizer onde é que vocês têm que procurar. Se você abrir e colocar o nome das principais universidades privadas que existem nesse município no Google, vocês vão ver notícias, né, que vão aí, né, mostrar para vocês aí o que acontece, né, na nossa cidade aqui, que é Itaperuna. Entendeu? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, alunos do CEDERJ, tá? Eu vou aqui abrir uma discussão, né, e pronto, estou aqui para poder fazer esse tipo de coisa. Eu não estou aqui emparedado ou intimidado de colocar. Mas, por exemplo, a EAD é chamada de inovação. A EAD é uma inovação. Agora, nós estamos imunes a essa redução do valor da força de trabalho? Tá? O que a internet proporcionou? Né? Proporcionou o quê? Uma intensificação e barateamento da troca de informação entre empresas.
reduziu o tempo necessário para a produção de mercadorias e prestação de serviços, facilitou a comunicação entre fornecedores, produtores e clientes, liberou os trabalhadores que estavam ali envolvidos com os processos ali de comunicação burocrática. Porra, então a internet, sem dúvida alguma, porra, é genial. Eu não sou ludista, tá bom? Não sou contra a internet e contra as máquinas, tá? Mas e aí? Como é que fica a internet e o trabalho docente? A internet, junto com outras tecnologias da comunicação, ela permitiu superar a limitação de um professor atender a somente algumas dezenas de estudantes. Então, agora, o professor que atendia 30 alunos, o que a gente observa? É que com a internet, esse professor ele pode atender o quê? Centenas, quiçá milhares de alunos, né? E aí tem uma manchete aqui de um jornal, essa notícia, pessoal, é de 2018, né? Então não está tão... Agora eu acredito que isso só tem avançado. Enquanto salas de aula estão mais vazias nas universidades, o ensino à distância cresce no país. Olha lá, pessoal, tá vendo? O que isso te lembra, hein? Né? O que lembra isso aqui? Não lembra um pouquinho aquela máquina de estampar tecidos? Tá? Me perdoem a comparação, certo? Vamos lá. E aí, o que acontece quando você tem a internet e o trabalho docente? Você tem que criar um novo posto de trabalho, né, nesse processo, que é quem? É o tutor de ensino à distância. Então, eu estou falando aqui com vocês, pessoal, diretamente, futuros professores, tá? Qual que é o futuro da educação desse cenário? Esse tutor à distância, ele normalmente, ele tem o quê? Ele tem menos especialização que o professor. E logo, obviamente, que o tutor ganha menos do que o professor. Ou seja, é uma força de trabalho mais barata do que o professor. Com isso, né, o que vai acontecer? Vai ter um aumento da produção de título escolar, ou seja, eu vou produzir mais mercadoria sem aumento proporcional da quantidade de professores. E aí eu estou falando para você, que é futuro professor. O que você quer ser? Você quer ser um professor ou um tutor à distância? É uma pergunta. Beleza? Resultado final, barateamento da mercadoria. Eu produzo mais mercadoria, e essa mercadoria ela me sai mais barata. Certo? E aí, meu velho, não importa se você é professor da rede municipal, estadual, federal, da rede pública. A lógica é a mesma, pessoal. Nós somos um país em que quase 50% do seu orçamento, tá? O orçamento público brasileiro, quase 50%, ele é usado para quê? Para pagar juros da dívida pública. Apenas 9, 10% é usado para a educação. Então, nesse cenário em que eu consigo aumentar o número de títulos escolares, consigo diminuir a contratação de professor, é o melhor dos mundos, cara, para quem tem compromisso com o banqueiro. Vocês estão entendendo a lógica? Tá? Do que eu estou colocando aqui. Muito bem. E aí, é isso, tá? Está aqui lançado aqui, vamos dizer, o ponto. Né? Esse eu acho que é um assunto que nós temos que desembolar e desenrolar ele presencialmente, tá? Inclusive. E aí, nesses tempos aqui de Covid, qual que é o caminho que a gente tem que percorrer? Qual é o caminho? E aí eu gosto muito desse poeta espanhol chamado Antônio Machado, que diz o seguinte: caminhante não há caminho, se faz o caminho ao caminhar. O Titãs faz até uma alusão a essa frase, né? Eu não sei se quem fez essa letra, se foi Beloto ou Miklos, mas o que acontece? Na música lá, enquanto houver sol, ainda haverá, né? Que o Titãs canta, ele fala assim: é caminhando que se faz o caminho. Então eu acredito, eu nunca tive. Se eu encontrar com Paulo Miklos ou com Beloto um dia, e se eles forem autores, né, falar, você se inspirou em Antônio Machado? Eu acredito que sim. Mas essa frase do Antônio Machado diz pra gente o quê? Que é caminhando que a gente faz o caminho, pessoal. Certo? Então nós não temos que ter aí panaceia, solução fantástica, ainda mais num cenário de exceção como essa crise sanitária. Então o que acontece? Durante a pandemia, o que tem acontecido objetivamente, pessoal? Os processos de desmonte e privatização dos bens públicos, serviços públicos, eles estão o quê? Estão acelerados. Em outras palavras, é aquilo que disse aquela reunião de autoridades. Os caras estão passando a boiada, moçada. Estão passando a boiada, isso está acontecendo. Aquilo ali não foi só bravata, não. De gente que era para estar defendendo o povo, não. Aquilo ali é fato.
é objetivo. Então, o que acontece? Nesse cenário de sucateamento, privatização, desmonte, a educação também está envolvida. Então, nós temos que ficar o quê? Com a pulga atrás da orelha. Nós temos que exercer o nosso pensamento crítico. Por quê? Aquilo que é vendido como inovação, talvez seja, na verdade, um grande cavalo de Troia. Certo? Então, se apresenta hoje, pessoal, o ensino remoto como a única solução possível nesses tempos de pandemia. Devagar com andor, que o santo é de barro. Opa, respira, conta 1, 2, 3. Será que é? E aí, na maioria dessas discussões que apresentam essa panaceia em tempos de pandemia, se ignora a natureza do trabalho dos professores e também o processo ensino e aprendizagem. Eu estou sendo ouvido agora aqui por estudante de pedagogia, né? Eu fico vendo aqui na minha casa, eu tenho uma criança, tem um menino de 9 anos e tem uma adolescente de 14 anos. Eu estou vendo as aulas que eles estão assistindo. Eles estudam na rede privada de ensino, e eu vou ser sincero para você, gente. Eu acredito que o processo de ensino-aprendizagem está sendo trucidado, certo? E acredito que os trabalhadores da educação, os professores que dão aulas para eles, estão sendo massacrados juntos nesse processo, tá? Porque não é fácil, né? É aquilo que eu falava antes de começar a palestra, falava com Juliana. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, se vende essa panaceia como única solução possível, né, nesses tempos de pandemia, e não se discute a natureza do nosso trabalho como professor e o processo de ensino-aprendizagem. Certo? E aí algumas perguntas têm que ser realizadas, pessoal, objetivamente. Como garantir o direito à educação sem exclusão? Aí, pode falar, não, 90 e tantos % dos estudantes têm smartphone. Fala, qual smartphone? Qual a tecnologia desse smartphone? Talvez esse aluno está com o smartphone que foi da avó, que passou para o pai e que agora chegou na mão dele. Vamos ser sinceros, pessoal. Uma das coisas que essa praga nos mostrou, essa praga da Covid-19, é o quê? É a enorme exclusão social e digital que a gente tem. Certo? Quanto que esses alunos têm de banda para poder acessar a um vídeo, como vocês estão fazendo agora? Né? Pô, que bom que vocês têm acesso à internet. Né, essa internet aí, ela é ilimitada, né, é o que as empresas aqui, né, dizem que é ilimitada. Mas como é que a gente garante o direito à educação sem exclusão? E outra coisa, qual vai ser a função social da escola e dos professores durante e após a pandemia? Certo? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Importantíssimo isso aqui. Tá? 2 perguntas. E aí, pessoal, eu digo aqui para nós aqui, né, especificamente do Instituto Federal Fluminense, acredito que vocês da FAETEC, vocês do CEDERJ, a gente deveria, pessoal, estar aproveitando esse momento para fazer uma profunda reflexão de como a gente tem realizado o nosso ensino, a nossa pesquisa e a nossa extensão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? Será que está funcionando? Por que não aproveitar esse break, né, que a natureza nos forneceu e refletir, mas refletir de forma profunda sobre isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, né, que a educação pública está sob ataque, sempre esteve sob ataque, hoje mais do que nunca, né? E eu falo com meus colegas, né, no campus de Itaperuna, que quem tem que defender o IFE não somos nós servidores, é o povo, né? E como é que a gente estreita os laços com esse povo, tá? Através da extensão, né? Como é que a gente vai fazer com que esse povo defenda a gente, né? Mas não é só o povo defender a gente tem que defender o povo também. Então, quando o povo for defender o fim dos cortes da educação e mais dinheiro para a educação, e o povo lá for lutar por água, por calçamento, por abertura de unidades básicas de saúde, nós, professores, temos que estar junto com eles. Afinal, todos nós somos trabalhadores. Então, essa solidariedade, ela tem que estar presente no nosso dia a dia, e não só da boca para fora. Então, eu acho que é interessante isso, a gente colocar isso. Vamos discutir de forma profunda como que se faz, como está funcionando o tripé ensino, pesquisa e extensão na nossa instituição. Tá certo? E aí, pessoal, eu queria dizer o seguinte, que é necessário, mais do que nunca, nesse momento, o pensamento crítico, para que a gente não faça a adesão cega a voluntarismos emergenciais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, aquela defesa do pensamento crítico que eu fiz no início da palestra, eu termino agora também falando sobre isso.
Nós temos que pensar criticamente, professores, estudantes, para a gente não aderir cegamente ao modelo que dizem que é a panaceia. Para fechar, eu queria aqui dizer, né, que hoje os entregadores de aplicativo, eles estão fazendo uma greve nacional, né? E aí eu quero aqui manifestar minha solidariedade à luta desses entregadores de aplicativo. Solidariedade é diferente de empatia, né? Que aí, igual o novo normal, também é um neologismo, empatia. Ah, empatia não, pô. Tem que ter solidariedade. A solidariedade está numa outra conjuntura. A solidariedade é o quê? É você sentir aquilo mais do que você tem empatia. Porque é muito fácil, tem empatia. Não, tem que ter solidariedade. Então, nós temos que ter solidariedade. E eu acho muito importante a gente refletir se nós não vamos ser os entregadores de aplicativos de amanhã. Porque a tendência, pessoal, nós estamos caminhando para uma uberização da educação. Você sabe o que isso quer dizer? Você só vai ganhar se você entregar. Você só vai ganhar se você der aula. Eu tenho uma professora que é meio Uber. Eu tenho uma professora de inglês e toda semana eu tenho uma aula com ela de 40 minutos. E aí, quando eu entro no ranking dela, ela já deu mais de 900 aulas. Será que é isso que a gente quer para a gente? Tá? E para finalizar mesmo, essa frase aqui dos entregadores, né, de aplicativo na sua manifestação de hoje. O neoliberalismo já me pegou. O próximo é você. Então, eu acho que a senha nesse momento, pessoal, é a gente pensar criticamente e tomar ações no sentido, né, de enfrentar essa realidade e apontar num caminho aí da defesa intransigente dos nossos princípios educacionais. E tomar muito cuidado com as panaceias. Tá bom? Então aqui eu apresentei aqui alguns elementos para uma discussão futura, não sei se vai estar para a gente falar, tá? Mas eu queria muito agradecer aí a atenção de vocês, tá? E aí, pessoal, se eu coloquei minhoca na cabeça de vocês, eu fico muito satisfeito. Tá bom, pessoal? Um abraço, então. Tá? Bom, Adriano, obrigada. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, mas antes de eu estar passando para você, vou só dar um aviso para os participantes. Pessoal, para confirmar a presença, vocês precisam responder o questionário que eu compartilhei no chat. Daqui a pouco eu compartilho novamente, ok? E uma outra informação importante é que a palestra da semana que vem, ela vai ser adiantada para terça-feira, ao invés da quarta, na terça-feira. O nosso palestrante, né, ele é um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele teve um contratempo e a gente precisou remarcar essa data, tá? Eu vou estar alterando lá no site e vou estar mandando mensagem para vocês também, para confirmar essa alteração. Tá joia? Então, Adriano, tá passando o olho aí? Tô vendo aqui. Uhum. Eu posso ler para você? Pode ler aí, porque Isso. A primeira pergunta é do José Henrique. Certo. Ele pergunta sobre a consulta da data do Enem. Uhum. E que teve muito pouco participação dos candidatos. Terminou ontem, em meio à forte crise do Ministério da Educação. Os que participaram, a maioria escolheu a data mais adiante, que é maio. Como o professor avalia que deve ser o diálogo entre ciência, tecnologia e sociedade nessa escolha da data da prova do Enem? Tá, eu não vou responder. Não vou, já falei demais, Henrique. Tá, me desculpa aí. Não quero entrar, já falei demais, entendeu? Não vou responder, não. Eu tenho minhas opiniões aí, cara, sobre isso, e aí, cara, ia dar uma outra palestra, entendeu? Né, Zé Henrique? É aquela coisa, meu irmão. É a mesma coisa agora de falar de novo normal, entendeu, cara? Né? Como é que fica? Tem menino que tá fazendo aula pela internet, tem outro menino que não tá tendo nem aula direito, cara. Tá bom? Mas é isso, cara. Você sabe a resposta, cara. Você é um cara esperto, tá bom? Desculpa aí. Agora, um comentário da Elisandra, que é aluna do CEDERT, né? E já vem fazendo estudos EAD há algum tempo. E aí, né, ela comenta, né, que, infelizmente, isso acaba tornando a educação ineficaz e ineficiente. A questão dos tutores, pois alguns tutores não detêm o conhecimento específico na pasta lecionada. E a Carla ainda colabora, dizendo, né, que esses tutores são bolsistas. E aí, mais uma vez, comentando, né,
precariedade. Pois é, cara. É isso que nós temos que tomar cuidado, vocês estão entendendo? Tá? Eu não estou aqui, pessoal, eu estou aqui pronto para participar de debate, tá? Eu estou colocando o quê? Eu estou colocando uma crítica. Por quê? Muitas vezes, a gente foge da crítica. Por exemplo, vou falar para vocês. A pessoa vai e apresenta uma dissertação de mestrado. Uma dissertação de mestrado cheia de buracos. Mas aí, muitas vezes, por conivência, alguém que está assistindo, nem faz parte da banca, e aí tem uma hora que pode abrir para as perguntas, isso, né, aconteceu nas minhas bancas, a pessoa não faz a pergunta e aponta o buraco. Por quê? Não, porque não convém. Entendeu? Só que nós temos que fazer, pessoal, as perguntas difíceis, pessoal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, estou colocando isso numa conjuntura em que parece que a EAD é a panaceia, né? Então, eu estou aberto a discutir, né? Eu respeito a opinião das outras pessoas. Eu estou querendo, né, colocar um contraponto nisso aí, para a gente não ser, sabe o quê, gente? Para a gente não ir na onda, né? Para a gente não se render, aderir cegamente àquilo que eu falei, de voluntarismos emergenciais, tá? Então é uma hora importante para a gente discutir e para a gente se valorizar. E antes de mais nada, a gente apresentar crítica construtiva, é isso que eu estou colocando. E eu acho o seguinte, pessoal, eu vou voltar a dizer para vocês, tá? Talvez a gente pode estar caminhando por uma uberização da educação. Guardem o que é isso, gente. Você sabe o que é o Uber, né? Infelizmente, pessoal, né, hoje, muitos trabalhadores que perderam seus empregos estão tirando o sustento da sua família, o quê? Fazendo corridas de carro, inclusive nesse momento de grande insegurança sanitária, né? Eu estou falando isso, então nós temos que ficar bem espertos, tá? O que nós queremos para o futuro? Sermos professores ou só sermos o quê? Entregadores dessa mercadoria que é outros trabalhadores? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então é para colocar isso e vamos buscar estudar, tá? É interessante, gente, né? Porque eu preparei essa palestra, né? Até quando eu vou falar alguma coisa, eu sempre tomo muito cuidado para não deixar furo, entendeu como é que é? Então, eu estudei bastante, né? Vários artigos e lendo, né, várias coisas para poder chegar aqui e falar com vocês. Então, vamos estudar um pouco mais isso, tá, gente? Para a gente não ir igual vaca de presépio, acompanhando, né, a onda, né? Acompanhando esse novo normal, né? Que, de novo, não tem nada. Tá? Fala-se que o Brasil quebrou depois da Covid. Pô, já vinha numa quebradeira generalizada, pessoal. Quebrou o quê, pessoal? Já estava quebrado, né? Então pronto, o que o Covid fez? O Covid só fez mostrar o quê? Escancarou o que já era, já estava ali, né? Estava meio tampado, né? Não, nós vamos crescer 3%, agora sabe que nem crescer vai mais, ou melhor, vai ter recessão. Tá certo, pessoal? Eu queria dizer isso para vocês, tá? Então, eu queria dizer o seguinte, olha só, eu sou solidário à luta de vocês, tá? Nós estamos aí à disposição. Eu quero, Juliana, sinceramente, cara, que depois dessa pandemia, quando a gente voltar a se encontrar, que a gente tenha aí, cara, um trabalho, né, de nos aproximar desses companheiros, dessas companheiras que estão lá na FAETEC, que estão no CEDEG, a gente promover mais isso. Eu sei que o IFE faz isso, traz esse pessoal para cá, mas a gente ter aí uma ação mais orgânica, tá? E eu gostaria muito que a gente começasse a discutir mais o CTS dentro da licenciatura em Química, né? De que forma? Com projetos de TCC nessa área, entendeu como é que é? A gente está discutindo isso, esse papel da ciência, tecnologia e sociedade e tudo mais. Tá bom? Alô? Certo? Na escuta aí, isso tá. Aqui, alguém falou aqui. Então tá bom, eu acho que a Juliana deve ter caído lá do lado dela lá, tá certo? Mas é isso, pessoal, tá? Eu tô vendo aqui. Adriano. Diga, meu prezado. Só vou aqui interromper enquanto a Juliana entra. Sim. Tá? Espera mais um pouquinho, só para ela fazer a finalização. Não, tranquilo, sem problema. Palestra. Sem problema. Bom? Tá bom. Ô, galera, muito obrigado aí pela audiência, tá, gente? Eu espero, desculpem aí, muitas vezes eu tinha um tio meu que ele tinha 2 metros de altura, italianão, e eu tinha 9 anos de idade. Ele falava que eu era meio rude na hora de falar. É o jeito que a gente tem que falar. Eu acho que a gente... tá, então eu peço desculpa aí. Adriano. Diga. A Juliana está tentando voltar. Sim. Tem uma outra pergunta que, inclusive, é minha. Sim. E, na verdade, eu perguntei o seguinte: qual a sua opinião sobre o avanço tecnológico e científico no cenário atual, virtual,
nos institutos e universidades com menos recursos destinados à pesquisa? Cara, pô, pois é, cara, tá tudo complicado, cara, entendeu? Nós temos que tomar cuidado, cara, com um cavalo de Troia, cara. Por exemplo, os caras de repente vão injetar dinheiro para a gente atender essa demanda da pandemia. Mas o cavalo de Troia, depois que a gente estiver atendendo essa demanda via, né, ensino à distância, meu irmão, você está entendendo, o Murilo? Que isso pode ser o quê? Uma passagem só de ida. Então nós temos que ir devagar com o andor, vamos discutir. Vocês estão entendendo? O que acontece, cara? Os caras vai fazer uma operacionalização, vai colocar o nosso ambiente virtual de aprendizagem, digamos assim, bombando, voando, tudo beleza, legal, tal. E depois, será que nós vamos voltar a ter o ensino presencial como se deve? Será que os professores que serão contratados serão professores de dedicação exclusiva, como hoje, né, a grande maioria de nós somos? Será que serão professores que vão exercitar o tripé ensino, pesquisa e extensão? Ou nós só vamos ficar o quê? Na produção e mais produção de títulos escolares, entendeu? Para quê? Para beneficiar o patrão, que no caso é o Estado. Você está entendendo, ô Murilo? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Sim. E pode aparecer dinheiro aí, cara, né? Eu vi aí uma discussão de que está se planejando até mesmo um auxílio de inclusão digital. Certo? Então, parece que o MEC liberou agora no Jornal Nacional um edital que vai prestar auxílio aos alunos que precisam, para poder pagar dados, né? Então, pois dados de internet. Sim. Eu recebi só a mensagem, passei o olho rápido. Aí, Thaís está falando, o edital sai amanhã. Sai amanhã, então pronto. E aí? Pode ser um cavalo de Troia, tá bom? Pode ser um cavalo de Troia. Então vamos lá, né? Isso, tem auxílio, tem... E aí? Tá? Eu queria dizer isso, entendeu, pessoal? Para a gente ficar esperto, tá? Então aqui o professor Adriano Ferrarez, ele está colocando aqui algumas questões para serem discutidas. E eu acho que o debate é muito importante. Nós não podemos fugir de debate, sabe? E sem essa coisa, né, de milímetros. Não, pô, nós temos que discutir a realidade, né? E eu acho que um contraponto ele é fundamental para a gente não aderir cegamente a essas soluções, né, a essas panaceias, como algumas pessoas aí têm proposto. Tá certo? Tá certo, Adriano. Então, tá bom. Eu caí de novo. Hoje a minha internet aqui... Mas voltei. Tá certo. Eu só vou fazer um destaque aqui, que a professora Virgínia pediu, dos cursos de licenciatura que são ofertados lá pelo SEDEC. É matemática, física, ciências biológicas, letras e pedagogia. Certo. Né? E assim, eu gostaria de fazer um comentário também. Eu achei muito legal quando você falou de alfabetização científica, porque quando a gente coloca ela na prática, a gente consegue romper com muitos problemas, né? Na verdade, a alfabetização científica, ela consegue resolver todos aqueles 3 mitos iniciais, né? Sim. Sim. E, na verdade, o que é isso? É ter a pesquisa como um instrumento de aprendizagem. Sim. Então, tudo que a gente vai aprender, a primeira coisa, a gente vai questionar. Eu tive a oportunidade, uma vez, de assistir uma palestra do Nobel da Química, e ele, na palestra, o tempo todo, ele falava, questione. Questione até o que você mesmo está acreditando que é a verdade. Sim. Então, assim, a gente escuta o tempo todo a mídia, os tecnicistas, né? Mas tudo a gente deve perguntar, será que é assim mesmo? E hoje a gente tem a internet, que está aí, que é uma grande fonte de informação, e a gente pode pesquisar, a gente pode, né? A gente pode olhar. Então, eu gostei bastante da palestra, né? E eu acho que uma coisa complementa a outra e vai resolvendo os nossos problemas. Ao mesmo momento que tem muitas perguntas, a gente tem um caminho indefinido, né? A gente não tem definição do caminho, mas a gente sabe por onde a gente deve andar, né? A gente deve fazer as nossas escolhas, e bem consciente, e saber que a escolha é de cada um, a escolha é nossa. Não querer que um outro escolha para você e te aponte, olha, esse que é o caminho bom, siga aqui, né?
E eu acho que essa é a grande importância aí da alfabetização científica e dela começar desde aí dos primeiros anos mesmo de escolaridade. Isso aí, beleza. Então, Adriano, mais uma vez, muito obrigado Tá. por participar com a gente. Tá bom. A gente teve diversos comentários aqui, falando que gostou da palestra. Tá certo. Que bom, que bom. Uhum. E realmente a gente deve estar nessa discussão, enquanto docente, né? A questão do trabalho remoto que a gente está tendo, do ensino remoto e do ensino à distância, que tem se colocado como duas coisas diferentes, né? O ensino remoto é só essa transmissão de conteúdo que a gente tem feito de forma rápida, que foi implementado aí pelo Estado, por algumas particulares, mas o ensino à distância, né, tem todo um outro pensamento que foi pensado, de fato, para poder ter, de fato, uma aprendizagem significativa, né? Não é só uma videoaula, não é só uma transmissão de um vídeo, né? O ensino à distância ainda é mais que isso, né? Houve um planejamento maior. Será que dá para mais uma pergunta? Tem. Ah, tá. A Carla que fez aqui, né? Ela perguntou: há EAD no ensino remoto? Então. Eu acho que não. Então. O ensino remoto que tem se feito até agora. Na realidade, né, a gente faz, por exemplo, alguns cursos EAD, né, à distância, alguns cursos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Isso é interessante. Por exemplo, eu já fiz vários cursos EAD, eu estou fazendo um curso EAD, eu estou agora participando de uma capacitação em energia fotovoltaica oferecida por um instituto da Alemanha, em parceria com universidades da Colômbia, do Uruguai e da Argentina. Isso é genial. Agora, a crítica EAD é o que vai ser, deixar bem claro isso, o que vai ser do nosso trabalho enquanto docente. Tá claro? O que vai ser do nosso trabalho enquanto docente? Então, essa é a grande crítica, né, em relação à educação à distância. Entenderam o que eu estou falando, pessoal? Né? Então, eu, por exemplo, nesse período mesmo de quarentena, eu já fiz vários cursos EAD. Isso é fundamental. Isso é uma transmissão de conhecimento. Agora, eu estou dizendo o seguinte, ali, objetivamente, no nosso trabalho docente, qual que é o papel da EAD? Tá certo? Na formação de estudantes, na formação para a cidadania. Esse é o ponto que nós temos que responder. E aí, quando eu falo de cavalo de Troia, para a gente ficar esperto, para quê? Para que a gente não entre, né? Ah, vai vindo aqui, vamos lá, vamos implantar isso e aquilo. É tudo que os caras querem, pessoal. Tá? Só para a gente poder ter aí essa visão um pouco mais crítica. Tá bom, pessoal? Professor Adriano, diga. Eu fiz essa pergunta se existe uma ligação entre o EAD e o ensino remoto, porque, primeiramente, eu não conheço muito bem o ensino remoto, eu não sei como funciona. Sim. Só que os alunos, eles estudam em casa, através da tecnologia, uma característica muito comum na EAD. Sim. Eu fico percebendo que existe uma certa ligação entre EAD e ensino remoto, que pode, às vezes, até causar confusão nas pessoas. Os alunos da escola pública e particular estão estudando EAD. O ensino remoto não seria um termo novo utilizado para que ele substituísse o EAD e não causasse um impacto nas pessoas? Porque, de certa forma, existe um certo preconceito na EAD. As pessoas não aceitam o EAD, acham o EAD que precisa ter muita disciplina. O aluno não tem maturidade, né? O adolescente tem maturidade para poder cursar EAD, enfim. Não seria um ensino remoto um termo criado para justificar? Porque, na verdade, eu não sei como funciona o ensino remoto, de verdade, não sei. Mas, de forma geral, a criança, o adolescente, ele não está aprendendo em casa, mesmo com o apoio do professor, do tutor, ele não está numa sala presencial, ele não está dentro de casa estudando, ele não está estudando à distância. Pois é. Carla, você é estudante de quê? Ô, professora? Eu sou estudante de letras EAD, formanda. EAD, porque eu fico pensando nessa questão seguinte: nós combatemos o preconceito contra o EAD há muito tempo, porque existem instituições e instituições. Algumas instituições, inclusive, queimam o EAD.
a EAD. Sim, Queimam, sim. né? Queimam. E a pessoa fala assim, poxa, eu não faço EAD porque a minha prima fez um curso EAD e não foi muito bem, era um curso muito fraco. Ah, então você vai pegar a experiência da sua prima em relação ao EAD e Não não vai pode. cursar o EAD. Aham, Cada sim, um funciona de um jeito, né? sim, Ah, eu não vou fazer o EAD porque exige muita disciplina. Poxa, talvez seja isso que você isso. precise, de mais disciplina. O meu maior medo em relação ao ensino remoto, professor, é Aham, que essa questão de misturar ensino remoto e EAD, porque para mim, os dois, eu não sei, eu não entendo, igual eu falei, não sim, entendo muito de ensino remoto, sim, mas para mim os dois têm uma ligação muito forte e que pode, se hoje nós estamos combatendo o preconceito contra o EAD, como que você vai argumentar positivamente que o EAD é legal, que o EAD tem suas vantagens? É claro que ele tem suas desvantagens, porque não existe ensino perfeito, sistema perfeito. Como que você vai argumentar com uma pessoa que um professor, um aluno que está passando pelo ensino remoto, como que você vai argumentar com ele de que estudar em casa tem suas vantagens, que você pode fazer seus horários? E aí, sim. como é que fica a sua situação, né? Ó, Carla, muito legal a sua ponderação, tá? Eu acho o seguinte, é o que eu falei, eu não sou ludista, né? Eu não sou contra as máquinas, tá? Eu estou colocando, na verdade, são algumas questões para a gente poder refletir, tá? É isso que eu estou colocando aqui. Então, Adriano, você é contra EAD? É o que eu acabei de dizer, não. Eu fiz vários cursos EAD, hoje eu faço um curso de inglês em EAD, que é o que se adequa à minha perspectiva. O que nós estamos discutindo aqui, Carla, é o seguinte, qual vai ser a nossa realidade enquanto professores? Né? Por quê? Porque a EAD implica em quê? Você ter mais títulos escolares com a menor quantidade de professores. E aí, para você que está formando em letras, eu tenho certeza que você está sendo formada com toda a capacidade para ser o quê? Uma professora presencial, para ter ali a sua turma de 30, 40 estudantes, que seja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É isso que eu estou querendo colocar. Porque para não dizer também, para não sair por aí dizendo, o professor Adriano é contra EAD. Não, eu consumo EAD. E, né, esse curso é pago, entendeu? É até um curso que não é barato, esse curso de inglês que eu faço. Só que é o seguinte, nós temos que discutir o quê? Eu acho que nós não podemos eleger a EAD como uma solução desses tempos de pandemia e nem como o novo normal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Nem como o novo normal, tá? Que fique bem claro isso aí, tá bom? Mas a sua ponderação é importantíssima. Eu acredito, quando eu falei, por exemplo, né, o que a juventude trabalhadora de Itaperuna tem para se capacitar, para se qualificar, é o CEDERJ. Eu acho o CEDERJ extraordinário, a iniciativa, entendeu? Mas, na verdade, o que a gente deveria ter, ao invés de ter aqui, né, o CEDERJ, a gente deveria ter aqui um campus da UF, um campus da UERJ, um campus da UFRJ, um campus da Unirio, entendeu? Mais cursos no Instituto Federal Fluminense. Você está entendendo? Essa é a minha crítica à lógica. A lógica é o quê? Que faz com que um professor, ao invés de atender a 3 dezenas de estudantes, atenda a 3 milhares de estudantes. Você está entendendo, Carla? Mas é fundamental esse debate, tá? Mas eu acho que isso é importante, essa discussão. Sim, professor, eu entendi perfeitamente. Inclusive, então, eu concordo totalmente com o senhor, porque o que acontece? Os jovens aqui em Itaperuna, eles terminam o ensino médio e vão direto trabalhar em comércio, direto trabalhar em loja. E eles acabam deixando a faculdade de lado, ou muitos trabalham para pagar a faculdade à noite, né? A faculdade privada. A instituição, ela precisa saber que ela recebe alunos que trabalham o dia inteiro. Alunos trabalhadores, né? Exatamente. É a nossa realidade, Carla. Carla, é a nossa realidade no curso de Sistema de Informação e Licenciatura em Química. Né, Juliana? Sim, é a nossa realidade. É a nossa realidade. O que acontece com o Itaperuna é exatamente isso. O aluno, o estudante no ensino médio, ele termina, já vai direto para o comércio, ou ele fica acomodado, ou ele toma uma atitude. Está faltando indústrias aqui para poxa, vocês são o pessoal de química, né? Eu sou de letras, eu não sei nada de química. Vocês são o pessoal de química, poxa, uma indústria de química, ou como pode ser uma fábrica de perfume, isso trabalha com química, não trabalha? Trabalha. Então, como não trabalha? Uma empresa de cosmético, está faltando em Itaperuna, isso daria tanto emprego, mas tanto emprego para técnicos e para... Nossa, caramba, isso é uma maravilha. Não, pois é. E aí, olha só como é que a coisa é um desenrolar, né? Eu acho, sabe o que nós temos que fazer, Carla? Nós temos que discutir, e aí, Juliana, já vou lançar aqui, né, para quem está ouvindo, tem mais colegas aqui do IF, nós temos que discutir
a juventude itaperunense, as perspectivas da juventude itaperunense, porque a Carla ela resumiu muito bem. O cara termina o ensino médio, o que ele faz? Ele vai trabalhar, né, na indústria, no comércio, e aí aquela coisa, né, que a Carla falou, ele ganha um salário, ou um salário e pouco, e aí deposita a maior parte desse salário onde? Para pagar a sua mensalidade numa faculdade particular, né? Eu acho que é fundamental isso que a Carla falou. Nós temos que discutir. Agora, onde é que está, Carla, a solução para isso aí, né? É isso, Carla, eu vou falar para você, cara, isso aí é uma discussão que dá pano para manga, mas eu digo para você aqui, já adianto, que nós não vamos nos furtar de fazer esse debate. Eu acho que a gente pode fazer aí um seminário, perspectivas para a juventude itaperunense, né? Que aí envolve o quê? Envolve cursos de qualificação, não só na área técnica, mas na parte superior, e também oportunidade de trabalho, como você disse bem. Tá certo? Muito boa a sua contribuição. Beleza. É isso aí, gente. Então tá bom. É isso? É mas eu tô aqui aí. tranquilo. Eu tô tranquilo. Ó, daqui a pouco, infelizmente, o Campeonato Carioca voltou, daqui a pouco, até 9h30 eu tô aqui para falar, porque o Botafogo vai jogar daqui a pouco e vai se Não, nós já estamos encerrando. Obrigada a todos aí pelas perguntas, né? Só destacando aqui que a EAD, né, ela é uma modalidade de ensino e ela está prevista na LDB. O ensino remoto, na verdade, é uma terminologia nova que surgiu agora, né, com o distanciamento social. E ainda está em definição, né, ainda está se encontrando o que é isso, o que é esse ensino remoto. O que a gente tem visto que é simplesmente a transposição dos horários da sala de aula, o professor tem que estar com um aluno, numa sala como essa. Só para a gente colocar esses pontos. E aí, mais uma vez, professor Adriano, obrigado. Alô, pessoal. Obrigado a todos, professora Thaís, professor Murilo, que segurou as pontas aqui para mim. E aí, gente, vou reafirmar de novo, né, que semana que vem o nosso encontro vai ser na terça-feira. Tá joia? Obrigado a todos. Boa noite aí. Cuidem-se. Grande abraço. Tá? Cuidem-se bastante, pessoal. Um abraço. Até mais.